Bom dia! E aí, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Espero que tenham passado bem de ontem para hoje, né? E para você que está assistindo no período da tarde, tenha uma ótima tarde. Para você que vai estar assistindo antes de dormir, tenha uma ótima noite. Deus te abençoe. E obrigada por estar com a gente, né? Nos acompanhando. Hoje o nosso tema é relacione-se com Deus. Como está o seu relacionamento com Deus? Como você tem mantido esse relacionamento com Deus? É um caso a gente pensar, refletir os pontos que precisam ser melhorados, né? Hoje a nossa leitura está em Gênesis 3. Aí você lê depois com calma, perceba o relacionamento do homem com Deus, né? No capítulo 3 de Gênesis. E vamos aqui para a nossa meditação neste momento. Diz assim, havia um fariseu chamado Nicodemos. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João 3, de 1 a 3. Nicodemos, ele não entendeu o que Jesus queria dizer com esse nascer de novo, né? Uma nova vida, novos hábitos, né? Não são mudanças superficiais. Precisam ser mudanças verdadeiras, mudanças de vida verdadeiras, que nós possamos produzir frutos de arrependimento, né? A Bíblia é um livro relacional. De Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar, sim, o relacionamento de Deus para com o homem. É porque Deus é um Deus relacional que escolheu se revelar a nós e deixar sua mensagem nas Escrituras. A Bíblia diz que ele tentou se comunicar com o homem desde os tempos primários de várias formas, né? Por fim, ele enviou Jesus. Ele veio como homem, né? Ele desceu como homem para se relacionar com o homem, entender as questões do homem, os sentimentos, os medos, as dores, né? As tentações. Então, tudo Jesus veio e sofreu, sentiu, chorou, sorriu, brincou, ficou bravo, teve crise de ansiedade, tudo Jesus sofreu como homem para nos entender, porque ele queria um relacionamento íntimo com o homem, né? Uma amizade verdadeira com o homem. Nicodemos teve um encontro com Jesus. Ele era um judeu importante, fazia parte dos fariseus, um ramo do judaísmo que seguia com rigidez as práticas religiosas. Por isso, a primeira reação de Nicodemos ao ouvir a resposta de Jesus foi de estranhamento, em decorrência da sua visão legalista e linear. Como assim nascer de novo? Eu vou entrar de volta na barriga da minha mãe? Mas Deus não é um Deus que pode ser compreendido pela religião. Ele não se apega às dogmas. Ele busca quem o adore em espírito e em verdade. Quando falo sobre religião, pode ser que você tenha dificuldade em entender como um Deus que trocou qualquer lugar do universo para habitar
em cada um de nós pode ser o mesmo Deus que por meio de Jesus se entregou numa cruz para assim nos trazer a salvação. Então assim, muitas vezes eu me pego perguntando isso para Deus, sabe? Deus, que amor é esse que fez o Senhor vir, morrer, ver as pessoas te negando, gritando para te crucificar, e mesmo assim, sabe, Jesus olhar para eles e falar: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem, mover-se de amor, de íntima compaixão. Eu olho para a minha vida, quantos erros eu já fiz na vida e ainda faço, né, porque eu sou humana. Tem hora que eu fico nervosa, fico brava. O fruto do Espírito, fala: Senhor, cadê esses frutos? E Jesus, ele continua com esse amor maravilhoso. Então assim, é um amor que nos assombra, né? Nos deixa impactados. É incrível, incrível a gente parar para pensar nesse amor glorioso de Deus por nós. Entregar o seu único filho, né? E ele vir e sofrer tanto para que hoje eu pudesse ser livre. E muitas vezes somos tão ingratos, né? Muitas vezes reclamamos demais. Ai, só Deus mesmo. Jesus fez a escolha de se tornar humano e sofrer em nosso lugar. Esse é o Senhor, um Deus relacional que de braços abertos morreu para que pudéssemos nos chegar a Ele e vivermos uma vida que faça sentido, né? Realmente, a nossa vida precisa ter propósito, a nossa vida precisa ter sentido, sim. Olha, mestre, sabemos que foi assim que Nicodemos começou a conversar com Jesus, pois reconhecia nele a fonte divina. Faça o mesmo. Se o seu dia não está como planejado, desafio você, neste momento, fechar os olhos e fazer uma oração com palavras muito simples que saiam do seu coração. Se o seu dia está ótimo, faça uma oração de agradecimento. Deus está ouvindo você. Com muito amor, muito respeito, muita empatia, Jesus ouviu a conversa de Nicodemos. Ouviu os questionamentos, as dúvidas, né? Nicodemos, ele foi escondido. Já falamos em um devocional sobre isso, que ele foi escondido porque ele era da alta patente, então ele tinha um pouco de receio, mas Jesus não se importou com isso, sabe? E foi lá, sanou as dúvidas dele, e ele faz o mesmo com a gente, sabe? Como ele é um Deus relacional, ele não quer que você permaneça naquela religiosidade, sabe, naquele regras, e ele quer que você seja intencional, ele quer que você seja filho. Filho não tem tanta cerimônia, né? Eu sempre falo, né, quando você chega na casa do seu pai, tem um doce na geladeira, você não vai chegar lá assim: Senhor, meu pai, o Senhor me dá esse doce, eu posso comer esse doce, né? A gente chega lá e fala: pai, eu vou pegar um pedaço aqui, ó. E ele fala: pega aí, meu filho, tá aí é pra comer, né? Aí depende do pai, viu? Mas ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga de quando eu ia para casa do meu pai. Meu pai sabe que eu gosto de melancia. Então sempre que eu ia à casa do meu pai,
eu podia olhar debaixo da mesa e tinha uma melancia me esperando lá. Isso é relacionamento, ele saber do que eu gosto e querer me agradar. Deus fez isso, Deus faz isso. Ele cuida da gente com esse amor, sabe? Ele é o nosso Pai. Então nós não precisamos ter essa barreira para nos relacionar com o nosso Pai, né? Precisamos nos sentir livres para ter esse relacionamento com o nosso Pai, né? E é o tema de hoje. Relacione-se com Deus. Conte para Ele o que está te incomodando, o que está te fazendo retroceder, o que está te desanimando. Conta para Ele qual é a questão, o que você quer que Ele te ajude a enfrentar. Ele quer ouvir, Ele é o mais interessado e Ele ama isso. Ele ama isso, sabe? Quando aquele homem levou aquele menino para ser curado e aquele rapaz fala, olha, me ajuda na minha incredulidade. Como isso abranda, como isso desce ao coração de Jesus com palavras doces, sabe? Então, Ele quer se relacionar conosco. Foi por isso que Ele veio como menino, né? Passou por todas as coisas que uma criança passa, adolescência, jovem, e morreu em nosso lugar, para que Ele pudesse nos entender e se relacionar com a gente, tá? Então não fique intimidado de conversar com Deus, contar as suas questões, as suas lamúrias, que Ele vai fazer. A palavra-chave de hoje é intimidade. Um relacionamento só existe se tiver intimidade. É o meu Pai saber do que eu gosto. É o meu Pai saber daquilo que me incomoda, daquilo que me entristece. É eu ter liberdade de me aconchegar no peito do meu Pai. Não sentir rejeição, né? E se sentir, eu digo do seu pai agora carnal, seu pai biológico, se você sentir rejeição da parte dele, tenha liberdade de dizer o que você está sentindo e rompa essa barreira e mantenha um relacionamento de qualidade com seu pai, porque ele não vai ficar aqui por muito tempo. Um dia você vai sentir falta, então aproveita enquanto você tem, tá? Então aproveite o seu relacionamento com Deus. E a nossa frase de hoje é a mesma de ontem. Nosso relacionamento com Deus é medido pelas histórias que temos para contar. O que você tem a contar do seu relacionamento com Deus, a sua trajetória com Deus? O que você tem para contar? A minha vida é uma história, um milagre, né? A minha visão é um milagre. Se eu estou enxergando hoje é um milagre, né? Se eu estou viva é um milagre, né? Tudo que eu vivo, tudo o que eu sou é um grande milagre. Então, assim, eu precisaria de um tempo muito grande, vários vídeos para contar para vocês as coisas que Deus fez já por mim e através de mim, né? Os momentos em que eu estive com vergonha e Ele me buscou de volta. Tem tanta coisa na minha vida, tantas maravilhas. É relacionamento com Deus. Coisas pequenas, coisas simples, sabe? Que às vezes eu pensava e falava assim, Deus, o Senhor podia tanto fazer isso pra mim. E no mesmo dia acontecer e eu ficar assim, gente, mas, né? Eu tô com moral, hein? Mas isso é incrível, é maravilhoso. E é relacionamento. E Ele te chama para ter esse relacionamento. Ele é seu Pai.
Ele sabe o que te incomoda, Ele sabe o que você gosta, mas como Pai, Ele quer te ouvir, porque Ele quer conversar com você, Ele quer que você converse com Ele. Então sinta-se livre, sinta-se à vontade na presença do seu Deus. Amém? Vamos orar? Pai, obrigada por esse momento, por essa manhã gloriosa. Obrigada, Paizinho, por esse amor tão incrível que o Senhor se fez filho, o Senhor se fez carne para vivenciar o que nós vivenciamos no nosso cotidiano, para que o Senhor pudesse nos entender, um Deus íntimo, um Deus que ama relacionamentos. Obrigada por isso, obrigada por não ter se poupado e ter vindo à terra e sofrido e morrido em meu lugar. Muito obrigada, Senhor. Eu só tenho motivos para te engrandecer. Em nome de Jesus, Pai. E eu quero pedir a tua bênção, Senhor, na vida de cada um dos teus filhos que estão assistindo esse vídeo. Seja o que for que esteja incomodando, seja o que for que eles necessitem, Senhor. Entra com providência nesta manhã, Papai. Os projetos inacabados, Pai. Os projetos que ainda estão sendo estruturados, os projetos que estão na mente. Senhor, vem abençoar cada um nesta manhã, Papai. Em nome de Jesus. É o que eu te peço, Senhor. E nesse momento quero pedir pela nossa nação brasileira, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha derramar sobre o nosso Brasil o óleo precioso da unção, a bênção da salvação, Papai, sobre os nossos governantes, desde o assessor até o presidente, Papai. Conduza, Senhor, o nosso Brasil, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe o seu dia. Que seja um dia de intimidade com o seu Deus. E que nesse dia, você, ao findar do dia, você pontue quantas histórias, quantas experiências você teve com o seu Deus hoje. Amém? E até amanhã, se o Senhor nos permitir.